Nós hoje começamos aqui no programa Palavra Ética, um programa muito especial, que nós só colocamos no ar em época de eleições. E é por isso mesmo que o programa passa a ter o nome Palavra Ética Especial Eleições. Nós vamos ouvir aqui, vamos entrevistar, vamos conversar com todos os candidatos a prefeito de Belo Horizonte nas eleições de outubro deste ano, do corrente ano. O nosso primeiro convidado é o Dr. Alfredo Pflister. Ele é cirurgião dentista, funcionário da PBH há mais de 30 anos e ele tem a formação também em História Natural. Como sempre, nós temos que conhecer a pessoa, né, que vem aqui no Palavra Ética, por que foi convidado e, no caso especial do Dr. Alfredo, por que ele é candidato. Mas antes disso, vamos dar uma passagem pela pessoa do Dr. Alfredo, antes de chegarmos no candidato. Depois nós vamos caminhando até conseguirmos saber dele todas as informações necessárias para conseguir formar a nossa opinião e, finalmente, o nosso voto no dia da eleição. Bem, doutor Alfredo, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, né? Eu já tinha conversado com o senhor, mas o senhor viu mais da apresentação, confirmou, né, o que eu disse para o senhor. Então, eu queria começar te perguntando onde você nasceu, quanto tempo você viveu nessa região e como foi a sua vinda para Belo Horizonte. Maria, foi um prazer, viu, estar aqui com você, a gente bater um papo aqui sobre a minha candidatura. Eu nasci em Jequitibá, é perto aqui de Belo Horizonte, logo após Sete Lagoas, na zona rural, e muito cedo, com 7 anos, cheguei a Belo Horizonte. Minha mãe queria que a gente estudasse, e eu sou o mais novo lá de casa e fui o que mais pude aproveitar. Na verdade, cheguei já para fazer o curso primário aqui em Belo Horizonte. Os meus irmãos, infelizmente, tiveram que fazer o curso rural, né, que era um curso primário menos adequado e tiveram mais dificuldade, mas todos eles formaram em curso técnico, todos eles estão muito bem. E eu e a minha irmã mais nova conseguimos chegar no curso superior e formarmos e dar muita alegria para o papai e para a mamãe. Pois é, e aí como é que foi esse período lá na tua terra? Você estudou os primeiros anos, veio para Belo Horizonte quando? Nada, absolutamente. Entrava para a escola primária com 7 anos. Antes disso não tinha nada. O que tem hoje, né? Não tinha nada. Tinha, na verdade, era muita dificuldade de ter acesso à leitura, acesso a alguma coisa, e até porque, tendo pais que trabalhavam braçal, né, o trabalho braçal, também não tinha muito o que informar para a gente, né? Então, a minha mãe só tem o curso primário, meu pai é analfabeto. Sabia fazer conta e assinar o nome, mas veio para cá para ser operário lá no Barreiro, na região do Barreiro, e nós mudamos e comecei a minha vida estudantil em Belo Horizonte. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta, é possível até que não tenha tido, mas você teve alguma influência no setor familiar que te indicasse o caminho da odontologia ou o caminho de professor? Como na formação em História Natural? Acontece que sim, sempre a mãe da gente, o pai, quer que a gente forme, né, doutor, né? Doutor médico, né? Uhum. Mas doutor médico, às vezes, não é a nossa intenção, às vezes cada um tem liberdade. Mas meu pai, apesar de ser uma pessoa pouco esclarecida em estudos, mas ele sempre foi muito liberal, sempre admitiu que a gente fizesse o que achasse melhor. Eu me encantava pela biologia, né? O que eu mais gostava de estudar era biologia, então eu optei para fazer História Natural. Foi muito bom eu estudar, porque eu aprendi muita coisa na História Natural. Muito abrangente, na verdade. Hoje é Ciências Biológicas, porque se abranger tudo que a gente estudava, mineralogia, paleontologia, isso tudo, fica muito pesado realmente para fazer em 4 anos. Mas foi muito bom. E eu, como formado professor, pude dar aula, me sustentar e optei pela odontologia e não pela medicina, apesar da minha mãe sempre desejar ter um médico na família.
Mas acabou tendo, porque a minha mulher é médica, então acabou a família tendo um médico. Ah, pois é. Escuta, nesse seu período de adolescência, juventude, né, você participando aqui em Belo Horizonte, como que você descreveria essa vida? Você participava de movimentos de igreja, nessa época era muito forte o movimento de igreja, movimentos sociais, populares. Você teve alguma a possibilidade dessa participação? Sim, nós tivemos, assim, eu tive uma participação, assim, estudei no Senai, sou torneiro mecânico também, né? Exigência da família que formasse algum curso, porque se não desse nada eu ia ser torneiro mecânico ou ajustador, alguma coisa. Meus irmãos todos formaram também, né, em curso técnico. Lá no Senai eu tive a oportunidade de ser o diretor do jornal, né, até porque eu tinha ideias já no sentido de ir contra a ditadura, e na verdade, essa formação, ela vem mais da necessidade, porque você está ali vendo os irmãos, o pai, trabalhando como operário, sofrendo na carne, a questão de greve, a questão de apanhar, então você acaba participando, né? Não tem como você não participar. E essa é a influência, né, que eu tenho, influência de morar num bairro operário, hoje não mais, mas um bairro exclusivamente operário, e batalhar muito pela vida. E a ditadura era uma questão de falta de liberdade, falta de escolha, e eu tive nessa participação. E para muita gente era a vida ou a morte. A vida ou a morte, né, para o seu caso, tudo foi isso. Mas lá menos um pouco, porque estava um pouco afastado do centro de Belo Horizonte. Barreiro é quase uma cidade do interior. E naquela época era, porque para você chegar em Belo Horizonte, você tinha que pegar 2 ônibus, né? Eu chegava até na Gamileira e pegava o bonde, né? Era meio complicado. Mas estudei lá no Barreiro e tive essa participação, né, estudantil, né, muito forte, até por influência dos professores que iam para lá. Né, os professores que iam para lá eram todos alunos da Universidade Federal e chegavam com ideias novas e a gente ia, né, aprendendo muita coisa com eles. Aprendi muito com eles, foi muito bom. Eu quero saber agora como que o cirurgião dentista, o professor de História Natural, Dr. Alfredo Pfister, acabou encarando a questão do partido político. O que te fez chegar a se engajar nesse tipo de trabalho e, principalmente, sair candidato a prefeito de nossa cidade? A minha orientação a respeito disso é até porque a gente que é cirurgião dentista, nós vivemos muito isolado. E eu, quando tenho contato e tenho algum contato com os outros profissionais dessa área, eu fico impressionado da alienação total, né? Que ninguém sabe nada de política, ninguém sabe. Eu acho que a política, Maria, ela é muito importante na vida da gente. Então, eu sempre participei, tive a felicidade de ser convidado por prefeito para ser diretor do Distrito Sanitário, o primeiro diretor do Distrito Sanitário do Barreiro. Montei um distrito sanitário que não é fácil, sozinho. No governo do Márcio? No governo do Pimenta da Veiga. Ah, sim. Quando o Pimenta montou as regionais, montou os distritos sanitários e montou uma estrutura diferente. Começou ali, né? Com o Pimenta substituindo o Ferrara e me convidou para ser. Até então eu não era filiado a partido algum, né? Não tinha filiação partidária, mas apesar de que sempre gostei muito de ler, de tomar conhecimento da política. Bom, daí a ser convidado depois de participar efetivamente dessa montagem sanitária, a participar de partido político, foi um passo muito pequeno. E o partido, a questão... Você participou de algum partido antes? Participei. Participei. A princípio, por influência, lógico, do prefeito, eu me filiei ao PSDB. Logo depois, a minha experiência política me levou a coordenar a campanha do deputado João Leite nessa época. Legal. Na região que eu tenho influência, que é o Barreiro. Daí, Maria, houve uma ruptura do João naquela época com o PSDB e acabou retornando, né? Mas nessa época ele foi para o PSB e me convidou na candidatura dele novamente para me participar.
E uma das exigências que ele fez é que eu filiasse, porque era muito difícil colocar um coordenador que não era do partido, até porque eu sei, você também participou da polícia, você sabe como é que é um partido que tem... não é um partido novo, o PSB é um partido vovozinho já, né? Já tem mais de 50 anos, é um partido muito... Nós temos uma coisa em comum, na época... Em 85, quando o partido foi refundado aqui em Minas, eu fui da direção da refundação, eu era secretário-geral, saí candidata ao Senado, quer dizer, na realidade eu tinha saído candidata a Senada, né? Porque era um partido muito pequeno, Exato. Mas era aquela questão de fazer, de dar notícia do partido, né? Daí o João, aquela ida para o PSB, na verdade foi uma passagem para acompanhar a candidatura do João Leite para prefeito novamente, até porque nós tínhamos sido muito felizes na primeira campanha, né? Assim, não ganhamos, mas fomos muito felizes, ficamos muito alegres, que foi uma participação muito efetiva, e fomos para o PSB pensando que era tudo a mesma coisa, mas não é, realmente é um partido mais complicado, tem uma direção na época muito conservadora, com o Miguel Arraes, hoje já muito mais aberta com o Neto, né? Bom, daí o João Leite retornou para o PSDB e eu falei, olha, não te acompanho mais, não vou. Aí me convidaram para o PHS, que era um partido novo, né? Que a própria sigla já me chamou a atenção, né? De ser humanista e de ser tocado para a solidariedade. Eu sempre fui uma pessoa muito humana, eu acho, né? Pelo menos na minha opinião, né? É muito difícil falar da gente mesmo. E eu fui para o PHS. E lá, qual que é a tradução de PHS? Partido Humanista da Solidariedade, né? O humanismo respeita, não sabe que nós viemos de um ser superior, que é Deus, mas que nos dá livre-arbítrio de pensar, né? Nós temos uma maneira específica de pensar que é o solidarismo, né? Somos solidários, vamos correr, vamos à chuva com você, sem pensar em nenhuma recompensa sobre isso. Bom, daí a minha candidatura, ela ocorreu por exigência do partido, na verdade, porque nós ficamos numa situação complicada em Belo Horizonte. Até 2 dias antes do prazo final de registrar as candidaturas, houve uma ruptura entre o PT e o PSB, que estavam coligados, já até com vice indicado, com convenção já feita. E aí nós ficamos numa situação muito complicada. Hoje, se você avaliar bem, tem 19 partidos com Márcio Lacerda. Nós seríamos o 20º, né? Se continuássemos com a postura que já tinha sido tirada na convenção, mas que tinha uma abertura para poder modificar. Eu fui escolhido pelo partido para ser candidato por essa razão, para trazer de volta para a cidade a discussão, porque nos pareceu naquele momento, eu não sei se ainda prevalece esse pensamento, mas nos pareceu naquele momento que a discussão passou a ser nacional. E eu entrei mais para isso, para trazer a discussão para a cidade, porque nós entendemos que Belo Horizonte não tem que participar de ego de nenhum dos dois lados, nem do lado do senador Aécio Neves, nem do lado do presidente Lula ou da presidente... Pois é, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e no segundo bloco nós voltamos desse ponto em que eu te parei. Tá ok. Em 1 minuto nós estamos de volta.